a todos. Hoje conversamos com a professora doutora Valéria Lopes Ribeiro, no âmbito do projeto Discussões sobre a Covid-19. Esse projeto é coordenado pelo Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da Universidade Federal do ABC Paulista. A Valéria, ela é doutora em Economia Política Internacional pela UFRJ e professora dos bacharelados em Ciências Humanas e Sociais e Relações Internacionais da UFABC. Além disso, a Valéria também é professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política Mundial. Valéria, é um prazer te receber aqui. Eu vou organizar essa nossa conversa por meio de algumas perguntas. Antes, eu me apresento. Meu nome é Gabriel Rossini, eu sou professor do Bacharelado de Ciências Econômicas da UFABC e coordenador NIDS. Valéria, a nossa primeira pergunta é a seguinte: como a pandemia do novo coronavírus acentuou as contradições da dinâmica econômica atual? É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, eu acho que a pandemia atual, né, que a gente está vivendo, pode acentuar a crise econômica no seguinte sentido, né? Acho que a economia mundial não vinha de uma situação muito favorável, né? De certa forma, como um todo, desde a crise de 2008, com exceção de alguns países, né, a economia mundial não vinha apresentando grandes patamares de crescimento. Mesmo a economia da China, né, vinha crescendo num ritmo menor. A economia americana apresentava alguma recuperação, mas não num patamar muito elevado. E países, né, do sul global, como o Brasil, ou mesmo dos BRICS, como Rússia, vinham apresentando taxas de crescimento não muito elevadas. Então, eu acho que, para além disso, né, uma situação um pouco caracterizada por alguns como de estagnação secular, né, nós vimos de uma característica da economia internacional, eu acho que muito marcada por uma dificuldade, né, de retomar os patamares de investimento, de crescimento econômico e geração de emprego. Até porque uma espécie de intensificação, né, da forma de acumulação financeira, né, do excessivo aumento dos ativos financeiros, né, em detrimento dos investimentos na economia real. Isso era uma marca, né, e ainda é uma marca da economia internacional, e, de certa forma, isso também comprometia a capacidade dos estados nacionais em fazer políticas públicas, né, fazer investimento e tudo mais. Ao contrário, né, grande parte dos estados intensificava essa política de austeridade, né, de corte de gastos. Então, digamos que sobrava muito pouco espaço para políticas fiscais mais expansivas, né? Ainda que a política monetária estivesse aí, né, mais solta, mesmo assim não se observava uma retomada muito importante. Então, eu acho que pelo fato, né, da economia internacional já vir desse cenário não muito promissor, agora, né, o choque de demanda e o choque de oferta que acompanha e caracteriza a crise atual pode, de fato, reduzir ainda mais as taxas de crescimento. Então, eu acho que isso vai exigir muito mais esforços, né, do ponto de vista dos estados, para tentar sair, né, minimizar os efeitos da crise. Ótimo, Valéria. A pergunta que temos a seguir, ela diz respeito à China, não é? E a pergunta é: por que a China, né, ou como a China conseguiu controlar a expansão do novo coronavírus? Então, a China, né, de certa forma, ela, ainda que integrada nessa economia internacional, né, e do ponto de vista do comércio e até, em alguma medida, das finanças, a China vinha tentando superar essa conjuntura justamente através de um forte papel do Estado.
Então, mesmo crescendo menos, né, o país conseguia investir, gerar emprego e, de uma certa forma, se colocar um pouco numa lógica diferente dessa lógica, né, da austeridade e da hegemonia do capital financeiro. Então, no certo sentido, embora a China tenha sido o palco, né, onde o vírus ele aparece, e apesar também da maneira como o governo vai tentar, num primeiro momento, né, esconder e minimizar, né, o problema, logo em seguida o governo chinês já percebe, né, a gravidade da situação e recorre à organização, informa a Organização Mundial de Saúde sobre a epidemia. E a partir dos primeiros casos já começa, né, toda uma articulação do Estado voltada para o combate e a contenção da expansão do vírus. Então, digamos que o Estado chinês ele estava preparado no sentido de que ele possuía, né, e possui instrumentos, digamos, para o enfrentamento de uma crise como essa. Primeiro, por exemplo, do ponto de vista da gestão, né? Você tem, obviamente, uma centralidade do Estado muito forte, né? Uma capacidade, então, de controlar, por exemplo, o fechamento de fronteiras, né? O controle do fluxo de pessoas. Então, eu acho que isso fez com que, muito rapidamente, a China conseguisse adotar medidas que foram bem-sucedidas no sentido de conter a expansão do vírus, né? Então, além disso, o Estado chinês ele possui uma capacidade muito maior de investimento, né? Então, por exemplo, os chineses eles conseguiram muito rapidamente disponibilizar uma quantidade muito grande de testes para serem realizados, né? Junto à população e aqueles que apresentavam sintomas. Houve toda uma coordenação, então, no sentido de enfrentamento, também através da construção de hospitais, né, de leitos adicionais. Então, foi criada toda uma estratégia que envolveu, né, essa gestão da crise. Então, por exemplo, através do fechamento da cidade de Wuhan, né, o controle do fluxo de pessoas e de tráfego. Então, isso foi implementado de uma forma muito eficaz. Também uma difusão da informação, né, com relação aos riscos do contágio e também essa possibilidade de realização de testes e de investimento na oferta de saúde para todos, né? Então, esse esforço conjunto do governo chinês, ele foi fazendo com que o vírus fosse sendo contido dentro da China e não se espalhasse, né? De forma que, em meados de março, já a curva de contágio na China já foi se estabilizando, né? E o número de mortos foi diminuindo. Então, agora, mais recentemente, a cidade de Wuhan foi liberada, eles saíram do lockdown. Claro que possivelmente com retomadas, né, eventuais e enfrentamento também de contágios vindo de fora. Mas digamos que, resumidamente, né, a China, ela, dada toda essa estrutura de regulação estatal, de capacidade financeira, ela respondeu de uma forma muito eficaz, né, mais eficaz do que países ocidentais, inclusive agora até mesmo os Estados Unidos, né, que estão enfrentando um problema muito grave de aumento de contágio. Valéria, fala um pouco para a gente das contradições desse processo de enfrentamento chinês do novo coronavírus. Então, a questão dessa capacidade da China, né, de ter enfrentado essa crise, é fundamental a gente ressaltar que esse enfrentamento ele também se explica por uma trajetória, né, uma trajetória de crescimento econômico, de geração de emprego, inclusão, que foi a marca da China nesse período de reforma e de abertura nos últimos anos.
e a capacidade do Estado, né, de controlar a sua economia e de responder aos imperativos da sociedade. Bom, então, apesar da consideração sobre essa capacidade do Estado, né, chinesa, é preciso que a gente observe que existem grandes contradições nesse processo, né? A primeira é, obviamente, o fato de que foi na China que apareceu, né, o vírus. E aí eu acho que é importante destacar o seguinte: para além das acusações, né, com relação à culpa e à suposta criação do vírus por parte da China, para além das acusações do governo Trump com relação ao ser um vírus chinês, isso tudo tem muito a ver com uma guerra de informação, né, que está muito presente hoje no mundo também, entre Estados Unidos e China. O fato é que a China passou por um processo de modernização e urbanização muito profundo, né? E, de uma certa forma, a China vem incorporando uma série de práticas ocidentais, por exemplo, com relação então você tem, né, uma produção de alimentos em larga escala, produção de animais em larga escala, um tipo de indústria de alimentos que é muito parecida com a ocidental. E, obviamente, também um processo de degradação ambiental, né, de desmatamento, de poluição. Toda essa intervenção, digamos, da China, né, da economia chinesa no meio ambiente, assim como no Ocidente, tem efeitos muito graves, na minha visão, do ponto de vista da destruição de ecossistemas, né, de destruição e de intervenção na natureza. Certamente, em algum sentido, tem uma correlação com essa possibilidade de surgimento desses novos vírus, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o surgimento de novos vírus, vários autores têm falado sobre isso, tem uma ligação com essa degradação ambiental, principalmente com a indústria de alimentos, o cultivo, né, a produção de animais, e a China não está fora disso, né? Os mercados molhados, que é onde surgiu, né, o convívio de animais que são vendidos vivos, é também um grande problema, mas digamos que o problema é muito maior, ou seja, o problema também é a maneira como as sociedades atuais, né, elas produzem animais em larga escala, em situações muito precárias, e a China está dentro disso. Então, essa é uma grande contradição. A outra contradição, eu acho, que a gente tem que pensar é que, no esforço, então, de conter o vírus, conter a expansão da epidemia, o Estado chinês vem usando de uma série de estratégias, né? Por exemplo, controle de dados, uso de Big Data, de inteligência artificial. Isso para quê? Para controlar fluxo de populações, para controlar, né, mesmo informações das pessoas. E isso é muito questionável, né? É muito perigoso do ponto de vista da capacidade de um Estado, né, de intervir na privacidade, enfim, dos cidadãos. Então, essa é uma questão também que ainda é muito recente, mas que vai ser importante explorar, né? Como a China vem utilizando novas tecnologias para controlar, né, a população. E, quer dizer, nesse momento atual, isso foi importante para conter a pandemia, mas, obviamente, que isso tem aí um impacto, né, do ponto de vista aí da liberdade dos cidadãos. Então, acho que esse é um ponto interessante, assim, né, para ponderar. Ótimo, Valéria. Eu agradeço muito. Obrigada. Foi ótimo. Então, conversamos com a professora Valéria Ribeiro, especialista em China e professora da UFABC.